Olá, eu sou a Ana Venturini. Eu sou o Felipe de Paula. E eu sou o Pedro Ancel. Este é o 7º episódio da 3ª temporada do Revoar, o podcast do Laut, o Centro de Análise da Liberdade e do Autoritarismo. Nessa temporada, o assunto é vigilância e vigilantismo. No episódio anterior, falamos sobre ações vigilantistas no meio urbano e no meio rural. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre o vigilantismo digital. Nossos entrevistados são o Caio Machado, que é advogado e especialista em desinformação e diretor do Instituto Vero, e a Mariana Valente, que é doutora em Direito e diretora do Internet Lab. No episódio passado, vimos como, diante da falta de ação ou da ação insuficiente do Estado, algumas pessoas ou grupos decidem resolver supostos problemas de forma independente e, na maioria das vezes, de forma violenta, como no caso dos linchamentos. Só que isso não acontece só no nosso dia a dia presencial. Tem se tornado cada vez mais frequente a ocorrência de ações vigilantistas no ambiente virtual. Quem nunca viu postagens de denúncias, boicotes ou ações orquestradas contra uma pessoa viralizando nas redes sociais? Ana, e é por isso que hoje vamos falar do vigilantismo digital e de como ele está associado ao monitoramento constante das nossas ações nos ambientes virtuais. Quando acessamos ou nos cadastramos em sites ou aplicativos, postamos fotos e vídeos em alguma rede social, nós deixamos rastros digitais, ou seja, informações sobre nós mesmos passíveis de serem capturadas por terceiros. O Caio falou um pouco com a gente sobre como funciona essa estrutura. Bom, eu diria que vigilantismo digital é muito ligado a essa ideia de que a gente está sendo observado, e não observado com os olhos necessariamente, mas a gente está sendo monitorado e tendo cada movimento no ambiente digital registrado. Tem um termo que eu acho que é muito descritivo da nossa realidade atual, da professora Shoshana Zuboff, que é Surveillance Capitalism, que é justamente o capitalismo de vigilância. Eu gosto desse termo porque ele mostra que não é só uma questão de observação do Estado ou de atores específicos, mas a gente se imergiu numa lógica de registro ao máximo do nosso comportamento. E isso vai se inserir na lógica privada, na lógica pública, e podemos até discutir razões históricas disso. Para mim, o vigilantismo digital é exatamente essa lógica operacional de ter uma imersão nas tecnologias digitais em tudo que a gente faz, seja, por exemplo, a nossa conversa, que é mediada por um computador e, portanto, N tecnologias, né, internet, todas as camadas de infraestrutura de internet, o computador em si, os fabricantes, software, etc., e que estão constantemente capturando as nossas informações e transformando isso em trabalho, né, em produtos que vão servir para os interesses de terceiros que nós desconhecemos. Tá? Essa lógica pode ser aplicada por agentes privados, no âmbito comercial, por exemplo, ou até em atividades criminais, né, fraude, etc., mas também por agentes estatais, no controle da população, até para fins legítimos, né, gerenciamento da sociedade, dos recursos, etc. Outra prática, eu diria que são esses justiceiros virtuais que, nesse novo contexto de sociedade em rede, a gente ainda tem dinâmicas que fogem à lógica institucional tradicional. O que eu quero dizer? Nós temos o Estado, e geralmente no nosso conceito tradicional de direito e sociedade, o Estado está ali gerenciando as expectativas da sociedade, e isso fica delimitado a um território muito restrito, né? É realmente o nosso conceito tradicional de Estado. Mas com a internet, com essas tecnologias, surgem algumas assimetrias nessa relação que a gente não tinha antecipado. Seja, por exemplo, com grupos menores paraestatais ou simplesmente, né, associações de pessoas que conseguem agir e aí ter poderes nessa lógica que eu gosto de chamar de atuação em rede, porque há um modelo até do Castells que eu acho muito útil para entender isso, que você consegue, através de pessoas organizadas, coordenadas por essas tecnologias, fazerem frente ao Estado, fazerem frente a organizações grandes, né? Como o Caio destacou, a psicóloga social e professora emérita da Harvard Business School, Shoshana Zuboff, define o capitalismo de vigilância como a atual fase do capitalismo
em que corporações passaram a usar a tecnologia para extrair dados pessoais e transformá-los em informações sobre o comportamento humano, de modo a vender previsões sobre aquilo que vamos fazer. Estes dados são coletados, processados e armazenados por empresas que atuam nos mais diversos setores da economia e se transformam em produtos dentro do que a autora chama de mercados de comportamentos futuros. Uma economia fomentada por empresas dispostas a pagar altos valores pelo conhecimento sobre as nossas preferências. Os usuários das mais variadas tecnologias fornecem dados comportamentais que são matéria-prima necessária para prever e modificar comportamentos, e dessa forma subsidiar a concepção de propagandas e de produtos. As novas ferramentas permitem a integração e a análise dos hábitos de pesquisa de um internauta, dos documentos solicitados em buscas e muitos outros sinais de comportamento, mesmo quando os usuários não fornecem diretamente essas informações. Como a gente falou, as tecnologias digitais permitem um grau de controle granular, muito capilarizado. Até se a gente puder usar Foucault aqui, a gente está falando de biopolítica. Agora, aqui eu vou falar literalmente biológico do controle das pessoas. O exemplo que eu falei. A Apple sabe se você tem problema de sono. Aliás, eu já tive esse caso assim, de abrir o celular no meio da noite e aparecer propaganda no Instagram de aplicativo de meditação com o argumento: está com problemas para dormir? Então, a gente chega num nível de biocontrole das pessoas mesmo, graças ao uso ubíquo, difundido de tecnologias digitais que registram cada vez mais o seu pulso. O Apple Watch mais recente faz eletrocardiograma, sabem que você está dormindo, sabem que você está comendo, sabem tudo. Um relatório publicado pelas agências We Are Social e Hootsuite no começo de 2021 contabilizou 4,66 bilhões de pessoas usando a internet, o que representa quase 60% da população mundial. Segundo a pesquisa, o usuário médio da internet gasta quase 7 horas por dia usando a internet em todos os seus dispositivos, o que equivale a mais de 48 horas por semana online, ou 2 dias inteiros a cada semana. Os brasileiros passam em média 10 horas por dia online. Estima-se que ao final de 2021, os usuários mundiais da internet passarão quase 12 trilhões de horas online, o que se traduz em mais de 1,3 bilhão de anos de tempo humano combinado. Agora imagine a quantidade de dados gerados por mais da metade do planeta conectado durante todo esse tempo. Em um contexto onde o vigilantismo digital está constantemente presente, essa absurda quantidade de dados sendo produzida se torna um prato cheio para as empresas. Mas vamos por partes. Primeiro, a Mariana Valente lembrou que as práticas vigilantistas não são novidade e que elas estão relacionadas a uma cultura social que busca impor padrões a outras pessoas. Eu acho bem interessante vocês estarem fazendo essa divisão, porque é frequente, quando a gente pensa em vigilância, pensar só no Estado. Mais frequentemente, as pessoas têm começado a pensar também nas práticas das empresas, práticas corporativas, envolvendo privacidade, dados e como essas práticas se entrecruzam. Mas, quando a gente fala de vigilância, a gente está falando também de cultura. E acho que é importante falar sobre vigilantismo, antes de tudo, que a gente não está falando de uma ideia nova, nem de uma coisa que acontece só online. Grupos vigilantistas, no sentido de grupos que fazem aplicação privada, violenta, de padrões morais, exibições privadas de força com base em monitorar, vigiar os outros, aplicar seus padrões aos outros, Isso existe há muito tempo. Quando a gente pensa na história em diferentes países, por exemplo, a gente poderia citar nos Estados Unidos grupos que são criados para vigiar as fronteiras dos Estados Unidos com o México, grupos anti-imigração que existem, mas também em práticas que aconteciam, por exemplo, na ditadura no Brasil, de grupos que se valiam de vigilantismo para vários objetivos, como, por exemplo, a censura. Então, eu me lembro aqui do caso em que, em 63, o Milor Fernandes foi demitido dos Diários Associados porque ele escreveu A Verdadeira História do Paraíso na revista Cruzeiro, e a revista recebeu uma série de cartas dos leitores totalmente revoltados com aquilo que era uma degradação, uma violação das convicções religiosas do povo, e o próprio jornal escreveu um editorial falando como aquilo era absurdo, que realmente o Milor Fernandes tinha que ser demitido. Então, quem precisa de Estado censor quando a gente tem essas práticas? Acho que a gente, quando pensa em vigilantismo,
pensa imediatamente em censura. As práticas vigilantistas servem, entre outras coisas, para censurar. E aí eu lembro aqui de uma noção que o Robert Darnton tem sobre censura, que eu acho que é muito importante, que é que mais do que uma prática restrita a uma instituição, aos agentes de uma instituição, ele diz a censura é uma força em ação em toda a sociedade. E acho que a gente pode falar o mesmo sobre o vigilantismo, e essas coisas estão muito ligadas, né? Pensar em vigilantismo como uma cultura política, muito ligada ao autoritarismo. Só que nesse contexto de capitalismo de vigilância, o número cada vez maior de conexões e redes tem o potencial de ampliar muito o volume de ações vigilantistas. E isso representa um risco para os cidadãos. O Caio falou um pouco sobre esses riscos com a gente. Eu diria que a gente tem que separar um pouco, porque tem muita coisa nessa caixinha para a gente discutir, né? De um lado, eu acho que a internet permitiu uma lógica de linchamento que talvez seja um retrocesso civilizatório, que permite uma lógica de linchamento em que as pessoas possam justamente punir, retaliar contra outros indivíduos ou grupos da sociedade de forma direta. Naquela lógica de sociedade em rede, justamente sem passar pelo mecanismo institucional, mas simplesmente orquestrando e concatenando a atuação de outros membros da sociedade. É esse o ponto. A Mariana Valente também destacou como esses comportamentos em rede e as conexões descentralizadas podem escalar muito rapidamente e gerar resultados imprevisíveis. Eu me lembro do caso de uma jornalista que é até melhor nem mencionar o nome, porque esses ataques são super traumáticos para as pessoas e às vezes voltar a falar nisso faz reviver, né? Mas uma jornalista que eu acompanhei em 2015 que escreveu um texto sobre machismo no mundo nerd. E a partir desse momento, algumas pessoas começaram a se coordenar em fóruns de discussão, conhecidos como chans, que é uma forma arquitetônica específica ali de fóruns de discussão, e começaram a se coordenar para promover ataques contra ela. E a coisa começou a escalar num nível que descobriram o endereço dela, começaram a enviar coisas para a casa dela, coisas para os vizinhos dela, começa a escalar para ameaça de estupro, e ela começou a passar muito medo, teve que sair da casa dela, ela não conseguiu nenhum sucesso com as investigações, enfim, a consequência disso para ela falou várias vezes depois, foi que, além de perder algumas oportunidades de trabalho, porque alguns editores não queriam mais se associar a ela pensa 3 vezes antes de escrever qualquer coisa sobre gênero. Vamos começar falando das ações vigilantistas de pessoas ou grupos na internet. Temos casos de grupos que monitoram as redes sociais e mobilizam seguidores para pessoas ou grupos específicos. A Mariana destacou que em todo o mundo há grupos que fazem uso das características de redes como o Twitter para atacar e incentivar práticas violentas contra grupos mais vulneráveis, como mulheres, pessoas negras e pessoas LGBTQIA+. Olha, me parece que quando a gente olha para as redes sociais, tem disputa para todos os lados, né? Basta estar no Twitter, que é uma rede bastante armada, vamos dizer, para você ver as disputas de todos os lados. Mas tem algumas práticas que se direcionam principalmente contra mulheres, pessoas negras e pessoas LGBTs que são extremamente violentas no Brasil. Isso não é uma particularidade do Brasil, no sentido de que ataques misóginos, ataques LGBTfóbicos, ataques racistas, coordenados, né, que fazem uso das características de rede, elas estão acontecendo em todo lugar. E por que eu estou falando disso associado a vigilantismo? Porque tem alguns grupos que estão bastante vigilantes de quem está falando, de que assunto, e algumas pessoas começam a ficar marcadas e perseguidas por muito tempo. A gente tem no Brasil também o caso da Lola, a Lola Aronovitch, que tem um blog, o Escreva, Lola Escreva, e que desde 2011 recebe ataques muito pesados por causa do feminismo dela, por grupos organizados mesmo. E quando você pergunta o que é particular do Brasil, eu não acho que seja a presença disso, mas o fato da gente ter uma cultura muito violenta faz com que essas práticas se inscrevam numa história muito maior de violência e que não se resolve com o Estado. Então, eu acho que essa conjunção de baixa resposta estatal a esse tipo de violência, uma cultura muito violenta, é bem particular e deixa alguns grupos mais vulneráveis no Brasil.
do que em outros países em que isso não caracterize tanto as culturas, as histórias, né? Os comportamentos violentos online vão desde o assédio e a humilhação nas redes ao desejo de agressões físicas. O uso da tecnologia pode fazer com que o assédio e o abuso sejam muito mais invasivos, intensos e traumatizantes. Os resultados são imprevisíveis e a violência virtual pode se transformar em violência real. E aí o vigilantismo ele é difuso. É a sociedade que está à espreita e está vigiando a si mesma. Buscando, por exemplo, quem que eu vou pegar aqui no Twitter, pegar para Cristo e descer a pancada, né? Descer a pancada metaforicamente, às vezes fisicamente. Então, eu acho que as pessoas ainda não entenderam que o online, ele é muito real, ele é muito físico, né? Se roubam seu cartão online, seu dinheiro real sobe, né? Se estragam sua reputação online, você pode sofrer problemas por conta disso no trabalho, você pode perder seu emprego. Muita gente perdeu o emprego porque falou uma abobrinha online ou porque caiu em algum escândalo. A Camila Sano, nossa entrevistada lá do episódio 6, lembrou do caso da professora Débora Diniz, da Universidade de Brasília, que teve que deixar o país por conta de perseguições nas redes e ameaças de morte. Então, redes sociais, as mensagens que ficam circulando aí nesses aplicativos de mensagem privada. Então, por exemplo, o caso da professora Débora Diniz, inclusive que precisou deixar o país por conta desses ataques e que isso tem sido muito incentivado, inclusive, por pessoas do governo federal. É o caso do Felipe Neto, como um comunicador, alguém que também tem sofrido muitos ataques nessa coisa, né, de um linchamento virtual, mas que ele tem consequências reais, né? Então, acho que não tem muito como a gente ficar insistindo, não, isso é só virtual. Então, no caso da professora Débora Diniz, teve uma restrição direta e até de preservação da vida dela, que ela não está mais no nosso país. Então, e esses ataques a defensores de direitos humanos vêm muito por incentivo de vozes importantes do governo federal. Outro caso famoso de perseguição nas redes é o da professora da Universidade Federal do Ceará e blogueira feminista Lola Aronovitch. O Pedro separou algumas informações pra gente. Vamos ouvir. Desde 2008, a Lola tem um blog, o Escreva Lola, Escreva, que possui viés feminista e aborda temas variados. Há mais de uma década, Lola é alvo de ataques de ódio nas redes sociais por meio de trolls misóginos e já recebeu muitas ameaças à sua vida e de seus familiares. Lola registrou boletins de ocorrência diversas vezes, mas a Delegacia da Mulher de sua cidade diz não ter condições de realizar investigações, pois envolviam ações complexas como quebrar o sigilo de um site hospedado no exterior. E a Polícia Federal dizia que não era sua atribuição investigar esse tipo de crime. A Lola já foi alvo de uma prática denominada de doxing, que consiste na busca e transmissão de dados privados de uma pessoa. Ou seja, pessoas mal intencionadas e vigilantes virtuais conseguem acesso a bancos de dados com informações pessoais, como endereços, placas de carro, informações de redes sociais, e usam esses dados para chantagear, ameaçar, extorquir ou humilhar virtualmente as pessoas. Nesses casos, o doxing é considerado um crime cibernético. E como a Mariana Valente lembrou, nós revelamos cada vez mais dados, como fotos, local de trabalho, e-mail, nomes de familiares, além de termos um baixo nível de segurança em nosso uso e deixarmos muitos rastros na internet. Ou seja, pesquisas básicas e mecanismos de busca em redes sociais oferecem uma grande quantidade de informações pessoais. Foi muito difícil, inclusive, saber onde fazer o BO, porque, pelo menos no Ceará, não tem delegacia de crimes cibernéticos. Em muitos estados do Brasil tem, mas ainda assim é uma delegacia, desculpa dizer, né, mas um pouco mais patrimonial, que ainda está lidando muito com fraude de cartão de crédito, sabe, fraude de senha, essas coisas que não estou dizendo que não são importantes, óbvio que são, mas você tem todo um nicho, né, que é ataques misóginos, né, contra mulheres e contra negros e contra LGBT e tal. Essa que você escutou agora é a Lola. A luta dela resultou na aprovação da Lei 13.642 em 2018, que passou a atribuir à Polícia Federal a investigação de crimes cibernéticos de misoginia. O ódio, o desprezo e o preconceito contra mulheres ou meninas podem se expressar de diferentes formas, como discriminação sexual, hostilidade, aversão, piadas, depreciação, violência e objetificação sexual. A chamada Lei Lola, que já está em vigor,
transfere para a Polícia Federal a competência para investigar crimes de misoginia na internet, que ocorrem quando alguém usa o ódio contra as mulheres. O objetivo é endurecer o combate a essa prática. A professora Lola Aronovic é a autora do blog feminista Escreva Lola Escreva. Ela conta que foi ameaçada de morte várias vezes e chegou a fazer 11 boletins de ocorrência. Lola acredita que a nova lei, que leva o nome dela, vai desestimular muitos agressores, uma vez que a Polícia Federal irá quebrar os anonimatos. Tem muitas empresas que não querem associar o seu nome, a sua marca, com gente que propaga ódio. Então essas pessoas, quando elas são expostas, se elas por algum motivo são identificadas, elas vão ser despedidas, elas têm dificuldade para encontrar emprego depois, né? Então é porque a gente está num mundo que não aceita mais esse tipo de atitude. Eu espero que as pessoas pensem antes de propagar ódio na internet. Também são frequentes ataques racistas. Agora, em 2021, o jogador Marcus Rashford, do Manchester United, usou seu Twitter para expor ofensas raciais sofridas por ele após a derrota de sua equipe na final da Liga Europa. Aqui no Brasil, temos muitos exemplos de ataques racistas. A jornalista e apresentadora Maju Coutinho, por exemplo, já foi alvo de diversos ataques nas redes sociais. Por conta disso, muitos ativistas demandam que as empresas que controlam as redes sociais tenham mecanismos mais eficazes para reduzir a publicação de mensagens de ódio. Além disso, precisamos lembrar que muitas vezes as práticas vigilantistas e as intimidações virtuais não são levadas a sério. A professora Danielle Seitron, da Universidade de Maryland, realizou uma pesquisa sobre reações a crimes de ódio no ambiente virtual e constatou que muitas ameaças de morte e estupro na internet não são consideradas ofensivas. A Mariana Valente também lembrou do vigilantismo digital ligado a programas sociais, como é o caso do Bolsa Família. Uma das vias de cancelamento da concessão de benefícios do Bolsa Família pode ser iniciada com a denúncia dos cidadãos. Ou seja, a ouvidoria recebe denúncias sobre beneficiários que supostamente não atendem aos requisitos. Lá no Internet Lab a gente fez uma pesquisa nos últimos 2 anos sobre práticas de dados envolvendo o programa Bolsa Família. E um dos elementos da pesquisa foi um pedido de acesso à informação que a gente fez para ter acesso às denúncias que as pessoas fazem na ouvidoria do programa Bolsa Família. A gente queria ver o que estava chegando quando os cidadãos reclamam para o programa sobre o que for, né? Essa ouvidoria pode receber reclamações diversas, mas o grosso são reclamações sobre pessoas que ou estão recebendo e não deveriam estar recebendo, fraudes, na concepção das pessoas, né? Claro que teve um aspecto de privacidade aí também que a gente precisou se preocupar. A gente teve um diálogo longo com a ouvidoria para conseguir obter esses dados de forma anonimizada, mas a gente obteve. E quando a gente foi olhar para essas denúncias, a gente percebeu que se expressava ali um vigilantismo grande em relação às beneficiárias do programa Bolsa Família. Eu estou falando das beneficiárias porque mais de 90% são mulheres e que expressam uma série de características da nossa sociedade. Então, era uma vigilância sobre como elas gastam o dinheiro delas, associada a visões dominantes, a ideia de que as mulheres precisam se dedicar somente a seus filhos. Então vinham denúncias ali de que mulheres estavam fazendo unha com o dinheiro do Bolsa Família, não cuidando bem dos seus filhos, usando álcool, usando drogas. E a gente vê também a mobilização de estereótipos nesse tipo de denúncia, né? Então a Patrícia Hill Collins fala das imagens de controle como imagens que servem para disciplinar os corpos, os grupos, e a gente viu isso muito em ação, olhando para aquelas denúncias. A Patrícia Hill Collins fala em welfare queen, o estereótipo da mulher negra, principalmente, norte-americana, né, que fica dependente do Estado, querendo ter cada vez mais dinheiro do Estado, que não quer trabalhar. São concepções, estereótipos culturais que vão sendo criados e que vão se miscuindo com o vigilantismo, né? Então as pessoas fazem uso desses estereótipos para se vigiar e conseguir controlar outras pessoas. Então isso aparecia muito evidente também, né? Essa ideia de que aquelas mulheres estariam recebendo recurso do Bolsa Família de forma indevida, gastando com o que não deviam e etc. Mas acho também que quando a gente fala de vigilantismo, a gente inevitavelmente vai estar falando de fenômenos que vão ter fronteiras um pouco indefinidas, né? Às vezes a gente está falando de vigilantismo feito por grupos organizados, às vezes não, às vezes a gente está falando de uma cultura muito difusa, como é esse caso do programa Bolsa Família. A gente não está falando de um grupo organizado indo vigiar as mulheres beneficiárias, né?
Mas quando a gente chega na internet, parece que tudo isso fica em esteroides. A gente tem a tecnologia facilitando esse tipo de interação, seja de grupos organizados, seja, e aí eu acho que a gente tem que dar um foco nisso, nesse tipo de ação descentralizada, que se dá com base nas conexões em rede. Só que o vigilantismo no ambiente digital tem fronteiras bem fluidas. Ao mesmo tempo em que ele se manifesta com muita intensidade em casos de discurso de ódio e ataques a grupos específicos, práticas vigilantistas de denúncia e mobilização também são utilizadas por movimentos sociais. A Mariana Valente falou um pouco com a gente sobre isso. A gente tem aí uma conjunção de aplicações, e isso é extremamente descentralizado, e a possibilidade de se plugar em algum ponto dessa rede e fortalecer uma determinada estratégia é muito grande. E outras características aí da internet também que colocam essas práticas de vigilantismo num outro patamar ou com outras características, né? A própria ideia de descorporificação, que evita um pouco falar em anonimato, porque tem um debate um pouco estereotipado, né, em torno do anonimato, uma ideia de que o anonimato é inerentemente ruim, quando o anonimato é super importante para várias coisas, né? Mas a gente tem aí, no mínimo, uma distância das pessoas em relação às outras. Tem um papel também, né, de na internet as pessoas poderem agir, pelo menos acreditando que elas não vão ser encontradas. Isso, na maior parte das vezes, não é verdade, né? Mas que também pode ter um efeito, né, nessas práticas. E aí parece que também tem muita gente que vai usar vigilantismo para se referir a vários tipos de movimentos que se manifestam na internet. Que é isso, a gente está falando de uma coisa com fronteiras muito fluidas. Tem vários movimentos sociais que começaram a se utilizar na internet de práticas que em inglês ficaram conhecidas como call-out culture, ou um denuncismo, talvez seja uma forma, né, de colocar, que começaram a se tornar muito integrais mesmo, de movimentos conectados, que é a prática de denunciar uma pessoa online ou de tentar mobilizar pessoas para reclamar, para ir lá se manifestar contra aquela pessoa, promoção de boicotes. É um pouco complicado se a gente misturar todas essas coisas sem fazer uma análise de poder e colocar tudo no mesmo saco. Então, eu acho que é um cuidado que a gente tem que ter nos debates, mas a gente não pode deixar também de olhar para uma cultura autoritária que pode se manifestar nos mais diferentes espaços. E tanto a Mari quanto o Caio trouxeram um exemplo recente de uma página que mobiliza para combater a desinformação e o discurso de ódio, o Sleeping Giants. O nome do grupo, criado em 2016, que em português significa gigantes adormecidos, faz alusão ao fato de grandes empresas não saberem onde os seus anúncios são publicados. No Brasil, o grupo apareceu em 2020, em um momento de intensa polarização e desinformação sobre a pandemia do novo coronavírus. O grupo brasileiro começou a denunciar portais que publicam notícias falsas e caluniosas. Então, isso pode funcionar para o bem. Por exemplo, Sleeping Giants, que é um exemplo que eu gosto muito, eles descobrem que a empresa X está financiando um site que espalha desinformação, né? Sei lá, negacionismo sobre a pandemia. Eles podem muito bem mobilizar a sociedade ou os seguidores deles para pressionar a empresa a cortar o financiamento daquele site. Isso não passa por nenhum mecanismo estatal, né? Não tem nenhuma instituição aí que articule essa resposta. É totalmente voltado para o comportamento social e a capacidade de indivíduos de mobilizarem a rede. Isso, a meu ver, é um mecanismo bom, né? Pelo menos até agora a experiência dos Sleeping Giants tem sido muito boa. O Sleeping Giants, que está observando aí o discurso de ódio, a discriminação e a desinformação, né, e tentando avisar os anunciantes de que alguns personagens, algumas pessoas aí, né, na internet estão promovendo esse tipo de coisa, os anunciantes estão ligados a eles, enfim. Também é importante lembrar que o vigilantismo digital não é feito apenas por indivíduos ou grupos de pessoas. Há casos de empresas que são donas de portais de internet, por exemplo, que publicam notícias não verídicas ou mobilizam seguidores para atacar, punir ou repreender grupos ou pessoas. Desinformação é uma informação falsa ou imprecisa cuja intenção deliberada é enganar.
Informações propositalmente distorcidas podem ter graves consequências ao influenciarem nossas escolhas pessoais e políticas. A OMS classifica como infodemia quando há um aumento expressivo no volume de informações associadas a um determinado assunto e que podem se multiplicar exponencialmente em pouco tempo devido a um evento específico, como a atual pandemia. Nessa situação, surgem rumores, desinformação, além da manipulação de informações com intenção duvidosa. Na era da informação, esse fenômeno é amplificado pelas redes sociais e se alastra mais rapidamente, assim como um vírus. Só que muitas vezes essas notícias falsas e a mobilização da rede resultam em verdadeiros linchamentos virtuais, que podem impactar drasticamente reputações e gerar danos irreversíveis. A Mariana contou sobre um caso de uma jornalista que foi atacada e perdeu muitas oportunidades de trabalho. Da impossibilidade da pessoa escrever, como é o caso da mesma jornalista que parou de ter oportunidades em jornais, né, por causa desse tipo de prática que estava acontecendo com ela. Os jornais sabiam que cada vez que ela escrevesse, esses grupos iam voltar a atuar contra aqueles jornais. Então, resolveram não bancar essa situação. E parece que essa relação íntima entre vigilantismo e liberdade de expressão, quando a gente está falando de tecnologias digitais, isso precisa ser ressaltado. Bom ponto, Ana. E além dos portais de notícia, o vigilantismo digital também pode ser realizado por empresas que criam mecanismos específicos para essas práticas. É o caso do Citizen, um aplicativo que permite que usuários denunciem, de forma anônima e em rede aberta, pessoas que supostamente cometeram crimes. A gente está falando aqui de um vigilantismo favorecido pela tecnologia mais estrutural, né? Pensando aí nas características da internet, das tecnologias digitais, mas tem aplicações que são criadas especificamente para promover o vigilantismo. Então, um aplicativo que existe nos Estados Unidos que se chama Citizen, ele foi lançado como Vigilante em 2016. E o que ele faz é encorajar as pessoas a reportar atividades, pessoas suspeitas, mediante mesmo vigilância privada de crimes. Então, ele hoje está atuando aparentemente em 30 cidades. Quando você olha no site, o site fala que ele já enviou mais de 4 bilhões de alertas para as pessoas. E como que isso funciona, né? Eu entro aí no aplicativo, eu posso anonimamente reportar que aconteceu um crime e as pessoas na região vão receber um alerta de crime. O que isso favorece, né? Primeiro, isso causa uma sensação de insegurança extremada nas pessoas. E depois, é a mesma coisa que eu estava falando antes. Essas práticas vigilantes, elas se acoplam em estereótipos, preconceitos que existem na sociedade. Então, em vários lugares, isso levou, por exemplo, a linchamento de pessoas negras, que foram imediatamente ali identificadas como as pessoas que estariam cometendo aqueles crimes e erroneamente identificadas. Teve até um episódio em que o próprio aplicativo, aparentemente com o envolvimento dos seus diretores, promoveu um live stream, isso foi esse ano, sobre uma suposta pessoa que teria começado um fogo em Los Angeles. E aí começou a incentivar as pessoas da comunidade a procurar mesmo aquela pessoa. Foram vazados alguns documentos dessa empresa, da Citizen, mostrando que foi premeditado, que a Citizen fez aquilo porque queria transformar aquilo num grande case. De olha só como o poder das pessoas de encontrar alguém pode fazer com que a gente acabe com a impunidade. E aí, eventualmente, encontraram a pessoa e a polícia muito rapidamente viu que ela não tinha nada a ver com aquilo, não estava naquele lugar, não se sabe até hoje de onde veio a imagem daquela pessoa. E a gente não precisa ir tão longe quanto os Estados Unidos para saber que esse tipo de prática leva a linchamentos várias vezes de pessoas que não tinham nem nada a ver com o que aconteceu, né, num determinado incidente. Então, enfim, é super preocupante que a tecnologia seja usada para incentivar esse tipo de vigilantismo que mexe com sentimentos que são muito humanos, que estão em todas as pessoas, né? De medo, de reações mais guturais, né? Relacionadas aí à segurança, à integridade física. Mas os julgamentos virtuais representam verdadeiros tribunais paralelos, nos quais não é garantido à pessoa direitos básicos previstos na nossa Constituição, como a imparcialidade do juiz, o devido processo legal e o contraditório. Os julgamentos virtuais são ainda mais frequentes em casos envolvendo supostos crimes sexuais, como estupro ou pedofilia. Esses casos costumam gerar uma intensa mobilização, já que envolvem sentimentos de insegurança e o medo de violações à integridade física.
além de uma compreensível indignação com a falta da ação estatal para coibir tais crimes. Em 2011, tivemos um caso complexo e controverso. O grupo hacker Anonymous realizou uma série de ataques a redes internacionais de pedofilia. Em um deles, endereços de 190 pedófilos que comercializavam pornografia infantil foram revelados na internet. Na época, a ação foi publicamente condenada por autoridades nos Estados Unidos e na Inglaterra, e o grupo se defendeu declarando que as autoridades estavam sendo coniventes com a pedofilia e que muitas pessoas ao redor do mundo apoiavam a ação desse grupo. Esse é um caso controverso por muitos motivos, mas vamos focar nessa ideia de fazer justiça com as próprias mãos. O Caio falou um pouco com a gente sobre essa justiça paralela e à margem da lei. A forma que eu encaro isso pessoalmente, como a gente está falando de uma retaliação que não é meramente da ordem econômica, né, e pode ser inclusive contra indivíduos. Aliás, no caso do Anonymous, era contra indivíduos. Você tem um caso claro em que o sistema penal está sendo contornado. Então, para mim, a discussão nesse caso é a discussão sobre o linchamento. Era uma pessoa terrível, entendeu? Era o assassino do parque, então merecia apanhar. Eu acho que não, entendeu? Não defendo o assassino do parque, assim, não acho que ele é uma pessoa legal, nada disso, mas eu acho que a gente, para manter a sociedade coesa, nós temos mecanismos de parcialidade, de devido processo, etc., que a gente vai garantir àquela pessoa alguns direitos para ela se defender e para garantir que o processo vai ser justo e ela vai ter uma punição no final, né? O que acontece nesse caso é justamente um grupo decidiu que essa é a punição adequada e o céu é o limite. A gente não tem proporcionalidade, essa penalidade não é prevista em lei. Como que a gente sabe que ela é imparcial? Eu não vou entrar na teoria do direito penal aqui, mas a gente tem esse problema. E essa lógica não tem mecanismo institucional. Se a gente tem essa separação da sociedade em rede, a sociedade operando por meio de instituições, você está totalmente na sociedade em rede. Você está sujeito à boa vontade das pessoas. Eu acho que a gente está numa situação muito delicada, que é a sociedade está à espreita. Se você está na rede social, você está sujeito a ser atacado. E você não tem previsibilidade nenhuma, assim, do que pode acontecer, de qual que deve ser a resposta. Para mim, o X da questão é essa, entendeu? A gente perde as amarras institucionais. Como a Mariana destacou, esses casos são cheios de ambiguidades, já que a indignação das pessoas é compreensível e muitas vezes as denúncias são feitas por grupos que historicamente não têm suas demandas atendidas. Esse é o caso de grupos de mulheres que denunciam situações de assédio, por exemplo. O Anonymous, em si, é um grupo muito complexo de se discutir, né? Porque ninguém sabe muito bem quem são, se tem líderes, é super descentralizado também, tem grupos diferentes de anônimos em diferentes países ou nos mesmos países, mas abstraindo um pouco disso, essa prática de justiça com as próprias mãos, vamos dizer, ela envolve muitos problemas, né? Primeiro, a possibilidade de injustiças serem cometidas. Quando a gente vai, por exemplo, para o caso de mobilizações feministas na internet que vão denunciar uma determinada pessoa e começar a falar daquela pessoa também, como, por exemplo, tendo praticado assédio ou algum tipo de crime sexual. A gente está falando numa versão, vamos dizer, mais light do que o caso do Anonymous. Mas também é uma versão de exposição de uma pessoa na internet por causa de supostos atos que essa pessoa cometeu. A gente tem aí uma situação extremamente complexa. É isso, a pessoa já sai condenada de início, é possível que isso cause danos à imagem dela que nunca mais vão ser reparados, é possível que a gente esteja falando de denúncias que não procedam, claro que é possível. Por outro lado, o que a gente está vendo aí é uma manifestação de grupos que sabem que, historicamente, suas denúncias nunca foram atendidas, que não é que elas não tentaram buscar os caminhos tradicionais, também sabem que já levaram essas questões para os conselhos dentro das suas universidades, das suas empresas, para as polícias, e que, historicamente, nada vem acontecendo, né? Então, a gente tem um limiar muito fino aí, e muito complexo, né? Que eu acho que não se resolve muito estabelecendo uma linha, né? De até aqui dá, até ali não dá. Mesmo assim, acho que é muito importante
falassem de talvez uma despreocupação das pessoas com as consequências que isso pode causar, né? Principalmente de quem entra num embalo de um denuncismo sem verificar direito o que está envolvido naquela história e amplifica, né, algumas narrativas que podem causar danos muito grandes às pessoas. Ataques e linchamentos virtuais trazem ainda o risco do que a Mariana chamou de autocensura, uma reação por conta do receio de sofrer consequências nas redes e até mesmo fora delas. Além dos ataques de que falamos, as tecnologias também são utilizadas para modulação de comportamentos e, recentemente, até para influenciar na escolha de presidentes da República. É o que aconteceu no escândalo da Cambridge Analytica. O Pedro vai contar mais sobre esse caso. Há pouco mais de 3 anos, uma investigação conjunta entre os jornais New York Times e The Guardian apurou que dados de mais de 50 milhões de usuários do Facebook foram usados sem autorização pela empresa de consultoria política Cambridge Analytica. A empresa de análise de dados adquiriu esse grande volume de informações a partir de um teste psicológico que circulou na rede social. O teste tinha uma abordagem muito parecida com os milhares de quizzes que circulam hoje pelas redes sociais, e ao clicar para realizá-lo, os usuários tinham as informações do seu perfil e a dos seus amigos captadas. A empresa utilizou esses dados para mandar propagandas políticas especialmente adaptadas e elaborar informes detalhados para influenciar eleitores a votarem em Donald Trump, impulsionando assim a vitória do republicano nas eleições americanas de 2016 contra a candidata democrata Hillary Clinton. Após a denúncia, o Facebook divulgou que o número real de usuários atingidos pela coleta ilegal de dados poderia ser de até 87 milhões, dos quais 443 mil seriam brasileiros. A investigação da imprensa revelou também que a Cambridge Analytica foi contratada pelo grupo político que defendia a saída do Reino Unido da União Europeia, o Brexit. O trabalho da empresa seria influenciar a população a votar a favor da medida por meio da produção e direcionamento de publicidade baseada em dados pessoais. No Brasil, as redes sociais também têm sido usadas para propagar ideias antidemocráticas e contrárias às instituições, com a organização de manifestações que pedem pela volta do regime militar e pelo fechamento do Congresso Nacional. Em 19 de abril do ano passado, na data que marca o Dia do Exército, foi organizado um desses atos contrários à democracia. No dia seguinte, o Procurador-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal a abertura de um inquérito para investigar atos pró-intervenção militar. A investigação foi aberta pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. E no decorrer das investigações, a Polícia Federal descobriu um esquema de disseminação de notícias falsas por meio de redes sociais, integrado por parlamentares, assessores e apoiadores do governo federal. Essa estrutura, cuja liderança ficou conhecida como Gabinete do Ódio, tem sido responsabilizada por centenas de ataques ofensivos a pessoas, autoridades e instituições, com conteúdos de ódio e reivindicações pela queda do Estado Democrático de Direito. A estratégia do grupo é baseada na produção e no compartilhamento massivo de informações em diferentes redes sociais, contando inclusive com robôs capazes de disparar centenas de milhares de mensagens ao mesmo tempo. Em qualquer parte do mundo, a captação de dados e o direcionamento de propagandas com o objetivo de moldar as nossas preferências evidenciam um aspecto perigoso do mundo digitalizado em que vivemos: a modulação de comportamento dos usuários das plataformas digitais. Precisamos considerar que os dados pessoais são fonte privilegiada de conhecimento e, combinados, podem ser utilizados para influenciar nossas escolhas, seja na hora de comprar um produto, escolher um filme ou quando votamos. De acordo com a pesquisa Desafiando a Verdade e a Confiança, um inventário global de manipulação organizado nas redes sociais, realizada pela Universidade de Oxford, na era digital a manipulação da opinião pública através das redes é uma perigosa ameaça à democracia. Isso porque as plataformas têm a capacidade de atingir grandes públicos com interesses específicos em um só lugar, ao mesmo tempo em que possibilitam a comunicação pessoal direta entre os indivíduos. Segundo o estudo, as redes se mostram meios extremamente atrativos para a propaganda política e social, e em muitos países, campanhas por meio desses canais de comunicação já aumentaram tensões étnicas, ressuscitaram movimentos nacionalistas, intensificaram e até resultaram em crises políticas. Mas o que fazer diante desse cenário cheio de ambiguidades e contradições? É possível chegar num equilíbrio e garantir direitos básicos como a privacidade? A Mariana destacou a necessidade desse equilíbrio. Vamos ouvir.
quando a gente pega essa ambiguidade, essas contradições, o que a gente está falando é da necessidade de se encontrar um equilíbrio, da gente ter tecnologias que favoreçam a investigação, mas que sejam extremamente transparentes, que sejam pensadas a partir de uma perspectiva de direitos. Sou até inocente falar isso quando eu estou falando da investigação no Brasil, né, das instituições, vamos dizer. Mas, voltando, acho que a gente está falando da necessidade de garantias de direitos nos processos de investigação, de uso de informação pelo Estado, reconhecendo que eles são muito importantes também para a garantia de direitos. O Caio também destacou a importância da transparência para que possamos proteger os indivíduos de ataques e do uso de dados para interesses escusos. Começar pelo poder público. A gente precisa de um grau muito maior de transparência. Eu acho que o caso Snowden mostrou muito isso nos Estados Unidos. Assim, tá bom, você tem uma agência de inteligência, né, e por muitos motivos ela tem um grau de sigilo que é mais elevado, porque você está falando de segredos de Estado, você está falando de segurança nacional e tudo mais. Isso tem uma razão de ser. Mas aquele órgão foi abusado pelos seus integrantes, pelas pessoas que ocupavam o cargo lá dentro, para espionagem econômica, para fins privados, né? Sei lá, vai investigar o esposo, a esposa, esse tipo de coisa. Aqui no Brasil, alguém aqui já ouviu um escândalo desse? Não, a gente nem sabe o que está acontecendo, entendeu? A gente tem alguma amarra? Se decreta um sigilo de 100 anos em uma decisão ou em alguma operação lá dentro, como que a gente sabe que aquela operação deveria mesmo ter esse sigilo decretado? Qual que é o mecanismo de revisão disso? Então, a gente tem poucas estruturas de controle, tá? Esse é o primeiro ponto. É uma questão, talvez, de transparência, controle. É um pouco mais que isso, né? Assim, é ter essa forma de revisão e ter um contrapeso ali, né? Se alguém abusar em algum momento na cadeia, a gente ter mecanismos independentes de revisão que vão prestar contas, ao fim e ao cabo, para a sociedade. Para mim, esse é o ponto principal quando a gente trata de poder público. Isso também cai em ter proteções para os indivíduos, né? O que pode ser feito com a sua informação. Também não podemos deixar de falar de dois conceitos importantes nessa discussão. O primeiro deles é a ideia de tecnoautoritarismo, que, de maneira bem simplificada, representa o autoritarismo praticado por meios digitais. A ideia de tecnoautoritarismo serve para explicar os processos de expansão desproporcional do poder estatal por meio do uso de tecnologias. Como falamos lá no episódio 1, desde a década de 60, pesquisadores como Alan Westin e Arthur Miller alertam sobre a relação entre o controle monopolizado e o compartilhamento massivo de dados pessoais, bem como seus riscos para a proteção dos direitos civis e políticos. Em 2020, o LAUT e a Associação Data Privacy Brasil realizaram uma pesquisa que sinaliza para o uso de tecnologias que aumentam a capacidade informacional do Estado, sem as devidas salvaguardas para o cidadão. Enfim, a gente não tem essas amarras no Brasil. Temos poucas amarras, né? Sobretudo quando a gente fala do poder público, porque agora a gente já tem a LGPD que vale para dados em geral, mas na parte de investigação e segurança pública, a LGPD tem uma exclusão de aplicação da LGPD. A gente tem uma situação em que pretensões autoritárias, modelos autoritários, né, têm ao dispor recursos muito vastos de vigilância e controle, e não temos as amarras jurídicas e institucionais para impedir que eles sejam usados para influenciar e monitorar, punir a população, grupos sociais, indivíduos, etc. A Mariana também trouxe outro conceito importante para repensarmos o uso de dados pessoais em diferentes contextos: a justiça de dados. Uma coisa que a gente vem debatendo muito é como o tecnoautoritarismo, ele nem necessariamente é o resultado de práticas que a gente conseguiria descrever com certeza como autoritárias, mas ele pode ser o resultado de várias práticas e concepções em torno da tecnologia. Então, quando eu tenho, por exemplo, atores preocupados legitimamente com o governo digital, com o aumento de eficiência no setor público, que são todos objetivos muito importantes de serem perseguidos. Quando a gente tem agentes ampliando as capacidades de cruzamento de dados sem preocupação nenhuma com a privacidade dos cidadãos, a intenção pode não ser autoritária, mas o resultado pode vir a ser. E a gente está vivendo em um país em que, de repente,
nem faz mais sentido falar, nossa, imagina só um governo com tendências autoritárias, né? O que ele poderia fazer com todos esses dados? A gente está falando de um governo com tendências muito autoritárias. Então, acho que a gente precisa entender a tecnologia e a vigilância a partir de todos esses pontos, né? A partir do Estado, das práticas das empresas, do mundo corporativo e do vigilantismo da sociedade civil, como se cruzando e se alimentando, especialmente porque quando a gente está falando de utilização de Big Data, as tecnologias não fazem diferença se a gente está falando de dados produzidos pelo governo, pelas empresas ou pela sociedade civil. A gente está falando de cruzamento de dados. Tanto que quando a gente fala na Lei Geral de Proteção de Dados, o foco é o cidadão. Não tem uma diferenciação de esse aqui é um dado público, esse aqui é um dado privado no sentido de um dado de uma empresa, né? A gente está falando de dados pessoais. A gente está falando de dados que estão vindo de múltiplas fontes, mas cruzados eles vão produzir um determinado efeito e sem as garantias democráticas estabelecidas em torno de dados, elas vão produzir autoritarismo. E aí eu queria só introduzir um último conceito aqui, que eu acho que é importante para a gente trabalhar esse tema, que é o conceito de justiça de dados. É um conceito mais amplo do que proteção de dados, ele envolve questões de privacidade, mas não só. É um conceito que vem sendo usado principalmente por pessoas no campo de estudos de desenvolvimento, um pouco em políticas públicas também, sendo discutido em políticas sociais, mas ele pode ser usado como um conceito para se pensar a utilização de dados nos múltiplos espaços, né, em que os dados circulam. E a que ele diz respeito? Né? Basicamente, a justiça em como os dados são coletados, tratados, os resultados que são produzidos socialmente, né, a partir da utilização desses dados em várias dimensões diferentes, como, por exemplo, uma dimensão procedimental, qual que é a justiça nos procedimentos estabelecidos para coleta e tratamento de dados, ou qual que é a justiça material produzida uma vez aqueles dados são cruzados para produzir um efeito na vida das pessoas. Ou seja, é fundamental determinar caminhos éticos em um mundo cada vez mais datificado e tecnológico. Isso envolve não apenas os indivíduos, mas também o Estado. Aliás, a Mariana chamou atenção para as limitações de soluções que se centram apenas nos indivíduos, focadas nos cuidados pessoais no uso da internet ou no uso das redes. É essencial que cresça a conscientização coletiva sobre a importância da privacidade e de outros direitos fundamentais. Eu vejo muitas limitações em todas as soluções que se centram no indivíduo. Não é que elas não devam existir. Eu tenho 1 milhão de preocupações com a minha privacidade por trabalhar com isso, por estar o tempo inteiro olhando para esses temas. Então, assim, tenho vários aplicativos para isso, uso todas as práticas, tanto pensando em segurança, quanto com preocupações aí dos rastros que a gente vai deixando por aí. Mas essas ações têm uma limitação muito clara. A gente, às vezes, está falando de uma pessoa que toma todas as precauções para não ser exposta, vamos dizer, na internet, e alguém posta uma foto dela e aí ela já está exposta na internet. A gente está o tempo inteiro revelando dados de pessoas em torno da gente por causa das comunicações que a gente faz. Certamente, a gente não vai resolver as questões de vigilância ou de vigilantismo com as dicas individuais para as pessoas, do tipo, não dê seu CPF em farmácias, não dê sua biometria em farmácia, o que não quer dizer que as pessoas não devam evitar isso ou estar conscientes disso. Tentando avançar um pouquinho, o que me parece que é importante a gente perceber é que quando a gente pensa, por exemplo, no CPF em farmácia, a gente está falando muitas vezes pessoas darem CPF em farmácia para ter um desconto que, se para pessoas que têm uma renda maior é irrelevante, para muitas pessoas é muito importante. Então, eu começar a passar uma mensagem de não dê seu CPF em farmácias pode ser totalmente inefetivo para uma parcela gigantesca da população. A gente vai ter que discutir isso num nível muito mais estrutural. Agora, a ação articulada, usando as redes, inclusive,
pode produzir resultados. Eu tenho um exemplo concreto. Eu estava vendo algumas pessoas escrevendo sobre o uso de biometria nas farmácias, sobre algumas farmácias na cidade de São Paulo estarem falando para os compradores, né, de remédios que eles precisavam da biometria deles por causa da LGPD, o que é uma distorção assim que eu não consigo nem começar a descrever como é uma distorção. E aí aconteceu comigo, eu tuitei, a coisa semi-viralizou, muita gente começou a contar próprias histórias e aconteceu que a farmácia veio e respondeu no meu tweet uma coisa absurda, assim, falando, é isso mesmo, estamos coletando biometria por causa da Lei Geral de Proteção de Dados. Enfim, gerou uma certa comoção num grupo de pessoas preocupadas com questões de proteção de dados, e isso acelerou um processo que já estava acontecendo de algumas organizações da sociedade civil, IDEC, do PROCON também, notificarem as farmácias, e essas farmácias disseram que vão suspender o uso de biometria por causa do desconforto causado. O que eu quero contar com essa história? Eu não acho que a ação individual seja inefetiva. Não é isso, né? Tinha um monte de gente ali reclamando e falando, olha, eu me nego a isso, eu não aceito essa prática, e isso articulado com organizações fortes da sociedade civil que estavam pensando nisso de uma perspectiva estrutural, teve um efeito. O que me parece importante? Que a gente alie esse conhecimento sobre as práticas individuais de proteção com uma cultura antivigilantista, uma cultura que consiga associar as preocupações que a gente tem que ter com o vigilantismo, com liberdade de expressão, outros valores democráticos, e que isso vire pressão e articulação com a sociedade civil por pressão para a gente ter políticas públicas melhores, né? Para a gente ter não só a Lei Geral de Proteção de Dados, mas para a gente ter uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados atuante, para a gente ter cobrança sobre o poder público no caso da compra dessas tecnologias, e para que a mídia cubra isso. Enfim, Felipe, a indignação frente à falta de ação e resposta do Estado em casos de condutas consideradas criminosas é compreensível e está relacionada com a falta de confiança no Estado. No entanto, precisamos ter em mente que fazer justiça com as próprias mãos no ambiente físico ou virtual também viola direitos fundamentais e pode ter consequências imprevisíveis. Por isso, é fundamental que tenhamos um debate mais aberto e transparente sobre o uso das tecnologias. O desafio está em garantir que a tecnologia continue contribuindo com as nossas vidas e com a nossa segurança, mas que ao mesmo tempo os direitos e os dados do cidadão sejam protegidos. A gente já está chegando ao fim desse episódio do Revoar. E assim como nas outras temporadas, a gente vai dar dicas para você continuar refletindo sobre o assunto. A Luísa Plastino perguntou aos nossos convidados sobre isso e vamos começar com as dicas da Mari Valente. Eu vou falar de 2 filmes de ficção brasileiros. Um eu acho que é mais óbvio, que é o Som ao Redor, do Kleber Mendonça Filho, que é um filme sobre a introdução de grupos de segurança privada em um bairro de classe média, em Recife, e que vai de uma forma muito sensorial, evidenciando que mudanças que isso vai provocando na dinâmica do bairro, dos moradores, e acho que dialoga muito com as nossas preocupações com o vigilantismo social. Queria indicar um outro filme brasileiro de 2019, esse eu acho que é um pouco menos conhecido, chama Divino Amor, filme do Gabriel Mascaro, que retrata uma distopia apocalíptica, misturando uma ascensão conservadora no Brasil com um uso desmedido, totalmente descontrolado da tecnologia. Queria indicar esse filme porque eu acho que ele é sobre conservadorismo, mas ele tem um aspecto ali embutido muito menos discutido, que é o uso totalmente pervasivo da tecnologia na aplicação daquele estado ultra controlado de coisas, mas principalmente uma confiança na tecnologia. Eu não vou poder falar muito mais porque eu vou dar spoilers, porque eu estou me referindo a uma coisa que acontece no final. Mas tem um resultado bem tenso ali no filme e ninguém questiona em momento nenhum que esse resultado poderia ter sido produzido por um erro na tecnologia e na utilização de dados, tá? Mas eu acho que isso é alguém com a cabeça de proteção de dados assistindo um filme brasileiro. Queria convidar vocês a assistir com essa visão. O Caio Machado também deu algumas dicas. Série, eu acho que tem 2 legais. Uma mais de humor, que é Upload, da Amazon Prime. É uma série do ano passado, que retrata muito assim, essa coleta de dados
no nível extremo, como as coisas são digitalizadas e também o controle da vida passa a ser determinado pelas tecnologias ou influenciado pela tecnologia. É sobre um cara que já no começo ele morre, né, de uma forma muito suspeita, porque o carro autônomo dele bate, uma coisa assim, fala, poxa, mas carro autônomo nunca bate, e há suspeita de que alguém interferiu com isso. E aí todos os dados dele são usados para recriar um perfil digital, uma série de humor muito bacana e que discute muito essa digitalização da vida, qual que é o limite das inferências que a gente consegue chegar com esses dados, etc. E uma outra série, aí não de humor, não sei qual que é o gênero, porque ela tem a hora que ela é mais dramática, a hora que ela é mais nonsense, meio surrealista, que é o Mr. Robot. É uma série sobre um justiceiro, hacker, super habilidoso, que decide se insurgir contra esse sistema capitalista, vigilantista, e passa a usar esse superpoder que ele tem, praticamente, para se insurgir contra o sistema financeiro, o Estado. É muito uma aventura assim, de hacker, mas com aspectos filosóficos, até umas discussões muito boas, são colocadas de uma forma muito interessante, assim, e ele aborda também essas questões de, bom, como que as tecnologias operam, o nível de vigilância que a gente tem na sociedade atual, né? O que a gente pode descobrir, quais dados. As primeiras temporadas é legal que ele descreve, assim, te dá números, então você acaba aprendendo. E aí eu tenho um podcast que eu acho que é muito legal. Eu vou falar de um episódio de um podcast que chama Note to Self. Já parou de produzir, mas eles têm 2 episódios justamente sobre espionagem. Um chama Eye in the Sky mesmo, que é como o sistema de vigilância de uma cidade nos Estados Unidos, eu não me lembro qual, passou a usar aviões com câmeras de altíssima definição e gravar isso. E eles conseguiram a capacidade de voltar no tempo, literalmente. Então, um roubo acontece hoje, eles conseguem ir voltando no tempo, acompanhando, né, a van com os bandidos e tal. E eu acho que esse podcast é de 2015, então estamos falando de casos anteriores a isso. E um outro caso muito relacionado, também nesse podcast, é um caso em que um hacker, na verdade é isso, é um hacker que era especializado em fraudar caixas eletrônicos. Ele conseguia lá produzir um cartão, etc. Ele conseguia roubar dinheiro pela cidade que ele morava e ele era extremamente habilidoso. E aí ele foi capturado. E o cara era tão bom que ele falou, não, peraí, não é possível que eu tenha sido capturado. Só tem uma falha aqui, que é se eles tiveram acesso ao meu celular. Então esse cara da prisão começou a pesquisar arquivos físicos e aí usando por um terceiro, porque na prisão nos Estados Unidos ele tinha direito a pedir para alguém procurar no Google. Então ele recebia milhares de páginas impressas. Ele descobriu e montou a tese e eventualmente ganhou na justiça. A polícia estava ilegalmente usando aquele aparelho que eu mencionei, o Stingray. E foi por conta disso que a polícia conseguiu prendê-lo. Porque havia ali um instrumento que permitia invadir o celular dele e que não era autorizado. Então esses 2 episódios são muito legais. E, por fim, momento jabá, né? O Bug do Milênio, que é um podcast que a gente está produzindo que fala sobre questões de tecnologia e sociedade. E a Luísa também tem dicas para dar aqui no Revoar. A nossa dica de hoje é a série inglesa Years and Years, que foi lançada em 2019 e, ao mesmo tempo em que acompanha a vida da família Lyons, desenha um futuro distópico para o mundo dos próximos 15 anos. A série aborda a presença massiva das tecnologias no cotidiano, a ascensão de lideranças autoritárias, as mudanças climáticas, os fluxos migratórios e as consequências do capitalismo para o aumento das desigualdades econômicas e sociais. Vale a pena conferir. Esse foi o 7º episódio da 3ª temporada do Revoar, o seu podcast sobre liberdade e autoritarismo. O episódio da semana que vem já é o nosso último dessa temporada. A gente vai falar sobre táticas de resistência para enfrentar práticas autoritárias de vigilância e vigilantismo. Para isso, vamos contar com a participação da Cecília Oliveira, da plataforma Fogo Cruzado, e das especialistas em tecnologia Nina da Hora e Silvana Bahia. E se você ainda não ouviu os outros episódios do Revoar, fica aqui o convite para maratonar os nossos programas. A gente já falou do papel da tecnologia na vigilância e no vigilantismo, de proteção de dados pessoais, de espionagem e de vigilância estatal e como tudo isso se conecta com discriminações e com democracia. E sempre dentro da proposta do nosso podcast e do Laut.
de arejar a forma como o direito dialoga com a sociedade brasileira. Você também pode acompanhar o Revoar pelo Instagram em @revoar.podcast e pelas redes sociais do Laut. As referências dos áudios que a gente usou nesse programa estão na página do Revoar, no site do Laut, em laut.org.br/revoar. O Revoar é uma produção da Rádio Novelo para o Laut, o Centro de Análise da Liberdade e do Autoritarismo. A coordenação é da Paula Scarpim e da Clara Reustab. A produção é da Clara Reustab. E a edição é da Cláudia Holanda e da Júlia Matos. A pesquisa para esse podcast é do Pedro Ancel e da Luísa Plastino, que também participam das entrevistas. A música original é da Mari Romano e a finalização e a mixagem do programa são do João Jabassi. A coordenação digital é da Yara Crepaldi e da Bia Ribeiro, que também faz a distribuição. A Andressa Maciel cuida do design de mídias sociais desse podcast. Fiquem bem e até a semana que vem. Nos vemos na próxima Revoada.